Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula de amigurumi do canal Amiguchos Crochê. Nesta aula, irei ensinar passo a passo como fazer esta água viva de crochê utilizando a técnica do amigurumi. Uma peça fofa com toque delicado, perfeita para bebês, o que a torna uma ótima opção de presente afetivo e ainda pode ser personalizada nas cores que desejar. É um amigurumi simples que utiliza somente os pontos básicos do crochê e, portanto, considerada fácil e, o melhor, bem rápida de tecer. Diferente do polvinho em crochê que possui tentáculos que parecem molas ou cachos, a água-viva possui os tentáculos com leves ondas, deixando ela ainda mais delicada. Lembrando que todo o material utilizado está na descrição desse vídeo. Vamos começar? Para fazer a cabeça e alguns dos tentáculos, eu vou utilizar um fio 100% algodão, que é o natural algodão 6 cabos da Cisne, mas você pode utilizar o fio que desejar. Vamos iniciar então com um anel mágico, prendendo esse anel com um pontinho, e agora dentro desse anel vamos fazer 6 pontos baixos. Pronto, vamos fechar esse anel. E agora, antes de seguir com a segunda carreira, eu vou colocar aqui um fio marcador para marcar o início das carreiras. E a nossa segunda carreira, então, será somente de aumentos. Então, nada mais é do que 2 pontos baixos juntos para cada ponto da carreira anterior. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, já vai prendendo aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás, para deixar arrematado, juntamente nos primeiros pontos. E segue fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento no primeiro ponto, 2 pontos baixos juntos, e no próximo ponto, um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E as próximas carreiras também serão de aumentos e segue uma sequência. Então, eu vou fazer toda esta carreira aqui de número 4 e depois as próximas carreiras até a número 9, eu vou fazendo aqui, você vai fazendo aí, até finalizar a carreira de número 9 de um aumento e 7 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira de número 9 com 54 pontos e aqui, ó, foi feita todas as carreiras certinhos, né, de um aumento e 2 pontos baixos, depois um aumento e 3 pontos baixos, em seguida um aumento e 4 pontos baixos, depois um aumento e 5 pontos baixos, um aumento e 6 pontos baixos e a última de um aumento e 7 pontos baixos, finalizando a carreira com 54 pontos. Então, aqui nós temos agora a base da cabecinha. O que precisamos fazer agora é dar altura para ela. Então, as próximas carreiras, de número 10 até a número 17, serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 54 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui todas essas carreiras e quando chegar lá no final da carreira de número 17, eu retorno aqui com vocês. Finalizei aqui a carreira de número 17 e a nossa cabecinha já está ganhando forma. Agora vamos iniciar as diminuições. Então, vamos fazer a carreira de número 18, que será de uma diminuição, pegando as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes e arrematando, e 7 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 7 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 48 pontos. Carreira finalizada, agora a próxima carreira nós não vamos seguir
a sequência como a gente fez lá quando a gente aumentou, porque eu quero que ela diminua mais aqui embaixo. Então ela vai ficar uma cabecinha mais achatada, não tão redondinha. Para isso, nós vamos ter que fazer mais diminuições aqui nesta carreira. Então a carreira de número 19 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Então eu fiz a diminuição, agora 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 2 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Desta forma, nós vamos estar diminuindo bastante aqui, né, mais de uma carreira em uma só. E aí ela faz o formato da cabecinha ficar mais achatadinha, que é o formato da água-viva, né. Então eu vou fazendo aqui, ó, tá vendo que o formato já ficou diferente? Eu vou fazendo toda essa carreira e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira de número 19 e o formato aqui já ficou diferente, né? E agora a carreira de número 20, nós vamos trabalhar somente as alças da frente de cada um dos pontos para fazer um detalhe que deixa a nossa água-viva ainda mais fofa. Então aqui, ó, neste primeiro ponto, pegando só a alcinha da frente, eu vou fazer um ponto baixo e junto com ele, no mesmo ponto, eu laço o fio e agora eu vou fazer um meio ponto alto. Pronto. E agora eu sigo com 2 pontos altos, um para cada ponto, sempre pegando a alcinha da frente dos pontos. Então, ponto alto a gente arremata de 2 em 2 pontos ali da agulha, né? Enquanto o meio ponto alto a gente arremata todas as alças do ponto de uma vez só. Fiz aqui 2 pontos altos e agora no ponto seguinte eu vou fazer um meio ponto alto e junto com ele um ponto baixo. Nós vamos repetir isso até o final da carreira. Ó, aqui ficou essa ondinha aqui, né? Porque nós temos aqui os pontos, ó, que vai aumentando, depois vai diminuindo de novo. Agora nós vamos seguir fazendo a mesma coisa. Um ponto baixo e junto com ele um meio ponto alto, sempre nas alcinhas da frente dos pontos. Agora 2 pontos altos, um para cada ponto. Um ponto alto e no ponto seguinte o segundo ponto alto. No próximo ponto, um meio ponto alto e junto com ele, no mesmo ponto, um ponto baixo. Novamente, vamos repetir aqui mais uma vez com vocês: um ponto baixo, um meio ponto alto no mesmo ponto, no ponto seguinte, um ponto alto e no próximo ponto, o segundo ponto alto. No ponto seguinte, um meio ponto alto e junto com ele, no mesmo ponto, um ponto baixo. E aí vai ficando essas ondinhas aqui, ó, bem bonitinha, né? Que é o formato que dá todo um charme para nossa água-viva. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei aqui no final da última ondinha, ó, eu vou fazer aqui o final com vocês. Um meio ponto alto e um ponto baixo junto no mesmo ponto. E agora, para finalizar essa parte, vou fazer um ponto baixíssimo ali no ponto seguinte. E aí eu vou cortar o fio para iniciar ali por baixo e deixar um acabamento mais bem feito. Então aqui eu vou só tirar já esse marcador e vou colocar ali depois. E aqui eu vou inserir a agulha de trás para frente ali no último ponto, né, no baixíssimo, e vou laçar o fio levando ele ali para a parte interna, para ficar bem arrematado esse fio. Então vou puxar ele ali também por baixo da primeira alcinha ali do ponto da carreira anterior, ó. Nós vamos trabalhar essas alças de trás que a gente não trabalhou antes. Vou puxar aqui este fio para que ele fique bem preso dentro da peça depois. Isso é mais para acabamento mesmo. Pronto.
E agora vou pegar o fio e iniciar a carreira aqui nessas alcinhas de trás dos pontos da carreira anterior que a gente não trabalhou. Vamos trabalhar nessas alcinhas então, por toda a carreira. Primeiro eu vou inserir a minha agulha ali na primeira alça, vou laçar o fio e prender com um pontinho, e este ponto a gente não conta, é só para prender o fio mesmo, certo? E a partir daqui nós vamos iniciar então a próxima carreira de número 21, iniciando com uma diminuição e 4 pontos baixos. E vamos repetir até o final da carreira. A primeira diminuição eu vou pegar aqui a primeira alcinha junto nesse mesmo ponto que eu já fiz ali o ponto para prender o fio, e pego a alcinha seguinte junto. Laço o fio lá atrás e passo por dentro das duas alcinhas, e aqui arremato o ponto. Então, fiz aqui uma diminuição, e agora 4 pontos baixos, um para cada ponto. Já vou prendendo os fios ali atrás juntamente nos primeiros pontos, para deixar arrematado. Fiz um ponto baixo, 2, 3, já posso soltar os fios atrás, e 4 pontos baixos. E vamos seguir repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira. Antes, eu só vou marcar ali o meu primeiro ponto, onde eu fiz a diminuição, que é o primeiro ponto da carreira, né? O ponto de diminuição. E agora vamos seguir então. Uma diminuição, pegando as duas alcinhas, e 4 pontos baixos. E assim a gente repete até o final da carreira. Uma diminuição e 4 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Cheguei aqui no final da carreira e vamos para a carreira de número 22, que será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Então, já pego ali no primeiro ponto e o segundo ponto junto, as duas alcinhas da frente dos pontos, laço o fio passando por entre os pontos e arremato com ponto baixo. Então, esta foi uma diminuição, e agora 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Agora, nós vamos dar uma pausa para a colocação do enchimento, antes de fechar toda a peça, né? Então, aqui você vai colocar o enchimento, preenchendo bem essa cabecinha, vai já empurrando bem o enchimento dentro dela, moldando a peça, e vai compactando esse enchimento dentro da peça, para que fique bem preenchida e não deforme a peça depois. E aqui já fica uma dica: peças de amigurumi com pouco enchimento, que não forem bem moldadas com o próprio enchimento, elas se deformam. Tem que ter em mente sempre que são crianças que vão brincar com elas. Então, eles podem até sentar em cima de uma peça. Imagine só, quando pegar o amigurumi todo deformado. Temos sempre que cuidar a colocação do enchimento. Aqui já está com bastante enchimento e depois eu sigo colocando mais enchimento conforme for fechando a peça. A carreira de número 23 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e 2 pontos baixos, finalizando a carreira com 18 pontos. E aqui nas diminuições, ó, sempre cuida dessas carreiras aqui finais para ficar com o ponto bem fechadinho. Cuide a tensão do ponto na hora de fazer esses pontos. Vamos então para a carreira de número 24, que será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vou fazer uma pausa para mais colocação de enchimento. E aqui tem que cuidar para colocar bem ali no centro da peça, preencher bem.
E tem que ter em mente que se estiver entrando o enchimento com muita facilidade, é porque tem espaço lá dentro, então a peça pode deformar depois. Então vamos preencher até que a peça fique firme e que fique bem preenchida, moldando sempre a peça. E também cuidar para que não fique tão cheio que abra os pontos, né? Tem que ter esse limite. Não pode abrir os pontos, mas tem que ficar bem firme. Aqui a minha peça já está bem certinha, bem preenchida, ó, já está firme. Vamos seguir então para a última carreira, que será somente de diminuições. Serão 6 diminuições no total, finalizando a carreira com apenas 6 pontos. Então nós vamos trabalhar toda essa carreira pegando as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes e arrematando com o ponto, certo? Então é só seguir fazendo diminuições até o final da carreira, finalizando ela com 6 pontos. E aqui também é importante cuidar a atenção dos pontos, para que fique bem fechadinho esses pontos. Como tem enchimento, ela já fica um pouquinho mais difícil, né, pra gente deixar o ponto bem fechadinho. Então a gente sempre tem que cuidar. Vou fazer aqui minha última diminuição. Pronto. Puxo o fio. Agora vamos cortar esse fio, deixando ele longo o suficiente para o arremate final. Puxo o fio e já podemos tirar aqui esse marcador. E ainda pode colocar mais um pouquinho de enchimento aqui nessa parte de baixo. Para finalizar, então, o enchimento. E agora, com uma agulha longa de costura, vamos fazer o arremate final. E vamos trabalhar pegando as alcinhas da frente de cada um dos pontos e passando o fio. Vai sempre pegando a alcinha da frente do ponto. Vamos passar o fio por todos os 6 pontos que restaram. E vai se formar aqui um anel mágico invertido, que vai facilitar aqui o nosso fechamento. Pronto, agora é só puxar o fio até fechar o anel. Prontinho, vamos pegar aqui um ponto ao lado e vamos passar o fio por cima da agulha para dar um nó. E agora vamos inserir a agulha bem no centro desse anel que se formou, atravessando aqui com a agulha por dentro da cabeça. Puxa bem o fio até esconder todo ele. E agora vamos dar um nozinho aqui de segurança na lateral aqui. E agora sim, novamente, vamos inserir a agulha por dentro da cabeça, e aí é só cortar o fio. Puxa ali o fiozinho que ficou, a ponta. E agora, com a própria agulha, a gente vai moldando aqui essa cabecinha, ajeitando o enchimento por dentro, fazendo o formato dela ficar bem arredondado, bem bonitinho. E aqui está, então, a nossa cabeça da água-viva, prontinha. E ficou bem bonitinha, não é mesmo? Agora vamos para os bordados. Com um fio mais fino, eu vou estar utilizando aqui o ane preto. Vamos cuidar antes aqui para que essa parte onde a gente fez aqui a finalização da carreira fique para trás. E toda essa parte bonitinha aqui para frente, certo? Então nós vamos bordar o rostinho. E para iniciarmos o nosso bordado pelos olhos, para vocês terem uma ideia, nós vamos contar aqui do anel mágico para baixo até a carreira de número 13. Entre as carreiras 13 e 14, nós vamos iniciar o bordado do olho. Então, aqui, ó, cheguei aqui, a carreira de número 13 é de cima, e entre as carreiras de número 13 e 14, eu vou inserir a minha agulha lá por baixo, saindo nela.
Então, aqui vai ser o cantinho do olho. Vou puxar esse fio uns 3 pontos para o lado esquerdo. E nós vamos ter que fazer esse formato aqui, ó. Deixando ali a parte de cima uma carreira para cima. E aqui nós vamos contar 3 pontinhos para o lado. Então, eu vou inserir a minha agulha agora, saindo na parte de cima, na carreira de cima, para prender esse olhinho. Então, nós vamos prender o fio aqui. Vão ser necessários aqui uns 2 pontinhos para prender bem essa parte do olho, fazendo o formato certinho dele. Então, agora eu vou fazer mais um pontinho aqui na lateral, aqui mais pro ladinho, certo? Então, eu vou inserir a minha agulha aqui, saindo no ponto do lado. E agora eu vou passar aqui o meu fio por baixo, ali do bordado, para prender ele também. E aí você vai ajeitando com a ponta da agulha os fios para que ele fique no formato certinho. Ó, aqui já vai ficar bom. Só ajeitar bem. E aí eu vou inserir a agulha no mesmo ponto, né, prendendo ali o fio. E já vou sair do outro lado para iniciar o outro olho. Insiro aqui minha agulha e agora nós vamos contar aqui, ó, uns 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos de distância entre um olho e outro. Então, vão ficar 5 pontos entre os olhos. Sair ali na mesma posição. E agora nós vamos bordar da mesma forma. Sempre ajeitando com a pontinha da agulha. E deixando o fio bem esticadinho, né, para ele não sair depois do lugar. Pulei aqui 3 pontinhos para o lado. E vou inserir a minha agulha saindo uma carreira para cima. Para dar mais um pontinho prendendo aqui o fio, fazendo o formato do olho. E aí você verifica se está ficando igual do outro lado. Agora eu tenho que ir para o ponto do lado, então eu vou prender aqui o fio, inserindo a agulha no mesmo pontinho, saindo no ponto do lado. E vou fazer o mesmo. Passar aqui a agulha por baixo do fio e prender ele. Ajusta bem. E aí, depois que estiver bem certinho, né, o formato do olho, aí a gente vai inserir a agulha ali no mesmo ponto, saindo já aqui para fazer a boca. Então, vai ser 1, 2 carreiras para baixo, abaixo do olho. Meu fio acabou ficando curto, deixe um fio mais comprido, tá? Para facilitar, porque assim acaba dificultando. Aqui eu vou inserir a minha agulha saindo ali no cantinho da boca, que vai ser ali logo abaixo do canto do olho. 2 carreiras para baixo. E agora temos que fazer o formato ao contrário aqui para fazer o formato da boca. Então, nós vamos pular uma carreira para baixo e inserir a agulha aqui no canto do outro lado. Nós vamos prender uma carreira embaixo ali a boquinha. Cuida aqui a distância dos 2 olhos para que fiquem iguais, né, dos 2 lados. E aí já podemos inserir aqui a nossa agulha, saindo ali uma carreira para baixo. E vamos dar um pontinho prendendo esta boca. Da mesma forma que a gente fez com o olhinho. Só que aqui eu vou usar somente um pontinho para prender a boquinha. Para mim já é suficiente. Se você precisar de mais, pode fazer, não tem problema. E agora vamos inserir a agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio, para finalizar aqui o nosso bordado. Então, nós vamos puxar agora o fio ali até prender a boquinha. Ajeita ela antes, né? Puxa bem o fio. E agora nós vamos prender os 2 fios ali com um nó. Eu sempre gosto de ajeitar e deixar bem certinho, antes de finalizar. E agora vamos dar um nozinho aqui duplo,
e esconder esse nó. Vamos inserir a agulha no mesmo ponto ali onde está o fio e puxar as duas pontas do fio ali com a agulha por dentro da cabeça, até esconder o nozinho. Agora é só puxar. Pronto. Aí ajeita ali o enchimento por dentro. E agora vamos cortar aqui as pontas dos fios. Prontinho. Aqui está o rostinho então pronto. Só dar mais uma ajeitadinha. Ficou ótimo. E ficou uma fofura, não é mesmo? E agora vamos tecer os tentáculos. Aqui eu vou estar utilizando um fio diferente, que é o Amigo Love, só porque a cor dele é um pouquinho mais escura do que a cor que eu utilizei na cabecinha, mas poderia ser o mesmo tipo de fio. Eu quero fazer este efeito aqui, ó, que os tentáculos internos fiquem um pouquinho diferente, um pouquinho mais escuro, e aqui eu vou usar a mesma cor da cabeça. Então você pode escolher fazer assim, com uma diferença de cores nos tentáculos, ou pode fazer todos os tentáculos da mesma cor da cabeça, sem problemas, certo? Só vou estar utilizando aqui um fio diferente para fazer esse efeito de cor. Aqui eu vou começar por essa parte aqui, deixando o rostinho voltado aqui para mim. Vou contar aqui, ó, daquele anel invertido, 1, 2 carreiras, e aqui a terceira. Então, entre a segunda e a terceira carreira, eu vou inserir a minha agulha, para iniciar aqui o primeiro tentáculo. Primeiro eu vou prender o fio com um pontinho, né? Este fio aqui, deixo uma pontinha de sobra para depois. E eu vou prender aqui o fio com um ponto corrente, certo? Este primeiro ponto eu não vou contar, só para prender o fio mesmo. E agora eu vou seguir com 30 correntinhas, ok? Então é só seguir fazendo aí 30 correntinhas. Eu vou fazendo aqui as minhas correntinhas e quando chegar lá na número 30, eu retorno aqui com vocês. Fiz aqui então as 30 correntinhas. E agora nós vamos trabalhar voltando aqui nessas correntinhas. Vamos pular a primeira alcinha da corrente e ali na segunda vamos fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou seguir fazendo 28 pontos baixos. Um ponto baixo para cada alça dessa correntinha, certo? Então é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar lá na cabecinha. Então aqui eu vou seguir fazendo os meus pontos, e quando chegar lá no final eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final das minhas correntinhas, vai ficar ali só o ponto que eu usei para prender o fio. E agora nós vamos pular um ponto e vou pegar ali no próximo ponto. Então, eu pulo aquele ponto do lado e pego no próximo. Pulo esse aqui e pego no seguinte. E nós vamos seguir a mesma voltinha aqui, a mesma carreira com com os nossos tentáculos, certo? Prendi aqui com um ponto baixíssimo. E agora vou seguir fazendo novamente 30 correntinhas. E aí nós vamos repetir isso até formar 5 tentáculos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Fiz aqui as 30 correntinhas, novamente vamos pular o primeiro ponto e fazer um ponto baixíssimo ali no segundo ponto. E agora seguimos fazendo um ponto baixo para cada ponto, até o final dessas correntes. Vou fazer até o final. Cheguei aqui no final, novamente, ó, vou pegar aqui o último ponto, que é o de número 28, e aí eu vou pular um ponto, pulo esse aqui e pego o próximo. Laço o fio e arremato aqui com um ponto baixíssimo, prendo com um ponto baixíssimo. E aí eu vou repetir novamente. Vou seguir aqui fazendo 30 correntinhas,
e depois fazer o mesmo, até formar 5 tentáculos. Vamos fazer toda a carreira formando os 5 tentáculos. Então, eu vou fazendo aqui e você faz aí, quando chegar lá no final dos tentáculos eu retorno. Cheguei aqui no final do meu último tentáculo, temos 5 tentáculos já, e aí eu vou fazer o quê? Vou finalizar aqui pulando um ponto, pegando no próximo e finalizando com um ponto baixíssimo. Tá vendo que esse meu próximo ponto aqui é junto ali do fio que a gente iniciou o primeiro tentáculo? Então, nós vamos cortar agora o fio e vamos prender os 2 fios com um nó. Aqui eu puxo o fio. Vamos prender com um nó duplo ou triplo. Vou dar 3 nozinhos para garantir. Pronto. E agora nós vamos ter que esconder esse nó, puxando os fios por dentro da cabeça. Então, eu vou inserir a agulha ali no mesmo ponto onde estão os fios e vou puxar os 2 lá até esconder o fio e esconder os nós. E agora é só puxar a agulha, puxa bem os fios até esconder o nozinho. Pronto. Já escondi os nós ali, posso cortar os fios. Só puxar ali a pontinha do fio. Então, a primeira leva de tentáculos já está pronta. Mas ainda faltam fazer os outros tentáculos. E agora nós vamos fazer mais 5 na carreira de cima aqui, ó. Vamos fazer por toda a volta. Vou usar aqui o mesmo fio da cabeça. Vou inserir a minha agulha aqui diretamente uma carreira acima, entre a terceira e a quarta carreira a contar ali do anel invertido, né? E nós vamos repetir todos os passos. Vou prender aqui o fio com um pontinho, esse primeiro ponto aqui a gente não vai contar, né? É só para prender o fio mesmo. E agora vou seguir fazendo as 30 correntinhas. Cheguei aqui no final das 30 correntinhas e aí vamos fazer da mesma forma. Pulo o primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo e agora sigo com um ponto baixo para cada alcinha da corrente até chegar lá na cabecinha. Cheguei aqui na cabecinha e agora a única diferença é que no lugar da gente pular um pontinho, nós vamos pular 2 pontos agora e pegar no terceiro. Então, vamos pular este ponto e pega aqui no terceiro ponto. Laço o fio, arrematando ali com um ponto baixíssimo para prender. E agora, a partir daqui, segue igual. Vamos fazer 30 correntinhas e seguir fazendo os pontos, da mesma forma que a gente fez nas outras. Então, agora é só fazer aqui todos os 5 tentáculos, sempre seguindo a mesma carreira, até chegar aqui no final. Eu vou fazendo, quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no último tentáculo, na hora de finalizar já, temos aqui 2, 3, 4 e 5 tentáculos, certo? Aqui, no final, não vão ficar aqui 2 pontos para pular, vamos ver, 1, 2, e o terceiro é aqui, ó, vai dar bem certinho. Então, pula ali os 2 pontos normal e pega aqui nesse último ponto. Vai estar a diferença ali, só que a distância entre este último tentáculo e o primeiro vai ser um pouquinho menor, não vai ser os 2 pontos, mas não tem problema nenhum, isso nem aparece. Então, aqui eles vão ficar mais próximos ali os 2 tentáculos, né, o primeiro e o último, mas não tem problema. Vamos cortar aqui o fio, puxa ele, e aqui nós vamos dar um nó nos fios. Da mesma forma, nós vamos encerrar aqui do mesmo jeitinho que a gente encerrou lá a primeira leva de tentáculos, certo? Vamos dar o nó, puxar ali o fio com a agulha por dentro da cabeça até esconder o nozinho.
E agora, para deixar a nossa água-viva ainda mais charmosa, eu vou estar utilizando aqui uma tinta de tecido na cor castanha e um pincel arredondado, com as cerdas bem duras, para fazer ali o detalhe do rostinho. Vamos dar aqui batidinhas na tinta, pouca tinta, ok? E aí nós vamos tirar o excesso de tinta. Aqui eu estou usando um papel guardanapo mesmo. Vamos bater aqui até tirar o excesso de tinta do pincel. E aí nós vamos dar leves batidinhas aqui no rostinho, fazendo aqui o formato das bochechas dela coradinha. Faz dos dois lados. E a nossa água-viva em amigurumi está pronta e ficou muito charmosa. O que vocês acharam? Gostou desta aula? Não esqueça de me contar aqui nos comentários qual cor você escolheu para a sua água-viva. E já aproveita para tirar uma foto e me enviar lá no Instagram para que eu possa ver como ficou a sua. Espero de coração que você tenha gostado desta aula. Muito obrigada por assistir e até a próxima!